Preparado, né, como a gente estava previsto para fazer o JA hoje à tarde, e eu tinha preparado uma meditação para a tarde, né, para o JA, mas como foi transferido para a noite, então o convite continuou, né, melhor, eu me ofereci, né, para fazer uma pequena meditação, e estamos aqui. Espero que vocês meditem um pouco essa história. A gente tem visto, né, tenho percebido a situação, tem acontecido também comigo, como está o comportamento das pessoas, das famílias, de um modo geral. Tanto os filhos, as crianças, né, quanto os adultos, né, os casais. E tenho sentido, né, a grande necessidade de falar um pouco e meditar um pouco também na questão que nós iremos falar agora, nesse momento. Nós temos percebido a questão da influência. Né, uma das coisas que mais podemos dizer assim, educa os filhos, ou traz para os caminhos de Deus, ou tira os filhos dos caminhos de Deus, é a influência. E nessa noite nós iremos falar um pouco sobre o poder da influência. E na Bíblia, nós conhecemos muitas histórias, né, que falam sobre a influência dos pais para com os filhos, ou de pessoas para pessoas, ou dos cristãos, da igreja primitiva para nós, cristãos no dia de hoje. E nessa noite nós iremos falar um pouco, né, não tudo, mas nós iremos falar um pouco da história de Noé e de Ló, né, duas histórias totalmente parecidas e ao mesmo tempo diferentes. Por quê? Nós conhecemos, vou fazer assim, um breve relato dessa história. Nós sabemos, acredito que todos aqui conhecem, né, a história de Noé, na época do dilúvio, né, vamos dizer assim, e a história de Ló, também na época do início, um pouco do início, até a questão da destruição de Sodoma. Né? E qual foi a consequência de cada uma das duas famílias? Né? O que aconteceu? Né? Nós conhecemos um pouco a história, diz que Noé era um homem íntegro, né? Lá em Gênesis, capítulo 6 e 7, quando a história de Noé diz que Noé era um homem íntegro, justo, né? E andava com Deus. E chegou um momento que a humanidade estava envolvida em muito pecado, muita pecaminosidade. E Deus resolveu dar cabo do mundo. Embora a Bíblia conta lá em Gênesis que fazia pouco tempo, aliás, não em Gênesis exatamente, né, mas para esclarecer melhor, né, para compreender melhor um pouco essa história, eu busquei mais informação no livro da irmã Eloy, Patriarcas e Profetas. E lá no livro Patriarcas e Profetas, ela conta que fazia pouco tempo que Deus tinha criado o mundo, né? E embora fazia pouco tempo que Deus tinha criado o mundo, a humanidade já tinha se corrompido, mas assim, tanto de uma forma que Deus resolveu dar cabo de tudo, colocar um ponto final. Mas em meio à humanidade, Deus percebeu um homem justo, íntegro, né, e andava com Deus. Isso chamava-se Noé na época. Interessante que a história de Noé, Deus pediu, né, ordenou, vamos dizer assim, que ele construísse uma arca. E ele passaria 120 anos, né, para construir essa arca. E pela fé, Noé permaneceu na fé e disse: vou fazer o que Deus pediu. E Deus pediu para ele falar, e ele falou tanto para construir a arca, como também para pregar para as pessoas a questão do dilúvio, para que as pessoas se convertessem e abandonassem o pecado. E Noé fez o que Deus pediu, começou a construir a arca e começou a pregar. Ele tinha 3 filhos, e os filhos dele já estavam casados, né? E ele começou a pregar para os filhos, e os filhos no início achou que ele estava ficando louco, né? Vamos dizer assim, não começaram a acreditar. Para todas as pessoas, né? Como de fato é interessante, porque assim, até mesmo no nascimento de Jesus, como eu falei outro dia na pregação aqui, até o próprio José e Maria não compreendeu o nascimento de Jesus. Foi só um homem chamado Simeão. E na história do dilúvio também foi a mesma forma. Muitos não compreenderam a história da destruição da terra. Só Noé que realmente aceitou e compreendeu. E aceitou o mandato de Deus. E os filhos de Noé começaram a dizer que ele não era verdade, porque naquela época não chovia, certo? A terra era molhada por uma
tipo a neblina que subia a terra e não molhava. Jorrava, era de braço para cima. Jorrava, tipo assim, quando tá frio, né, a gente vê, tem um grama assim, o mato tá molhado, né, mesmo sem chover. Então na época era dessa forma. Por isso que as pessoas não acreditavam que a questão de dilúvio, uma chuva muito grande e inundava a terra. Mas devido à influência de Noé, Noé permaneceu com a fé. Noé permaneceu fazendo o que Deus tinha pedido, mesmo as pessoas não acreditando. Mas ele continuou construindo a arca. Ele chamou pessoas. E Noé era um homem que tinha muito bens materiais na época. E ele investiu os bens que ele tinha na construção da arca. Como assim? Pagando pessoas para trabalhar com ele. Parentes de Noé também trabalharam na construção da arca. Não acreditavam nisso. Mas como Noé estava pagando para eles estavam trabalhando. E zombavam de Noé. E mesmo assim Noé continuou. E os filhos de Noé, no início, não acreditavam. Mas pelo testemunho, pelo esforço que Noé estava fazendo, pela permanência dele na fé, eles acabaram acreditando. E se salvaram. Né? Os filhos de Noé, a esposa de Noé e as esposas dos filhos de Noé, como nós conhecemos. Né? Aí é a influência, né, de Noé, a fé, influenciou os filhos. E de uma forma contraditória, infelizmente, né, Ló foi diferente. Por quê? Porque Ló, nós conhecemos, para quem conhece realmente a história de Ló, ele andava com Abraão, né, quando Abraão saiu de Ur, né, andava pelo deserto, mas ia com a família dele, e Ló era o sobrinho dele, filho do irmão de Abraão. E eles eram homens de muitos bens, gados, ovelhas e outras coisas mais. E chegou um momento que não estava mais tendo condições deles permanecer junto os animais e os pastores, porque os pastores começaram a discutir, porque eles não compreendiam, uns queriam que o gado se alimentasse melhor do que o outro. E chegou um momento que eles precisaram se separar. Né? Abraão chegou para Ló e disse que os pastores estavam discutindo bastante. E Abraão sentiu muito por essa separação. Porque eles deviam se separar um do outro. Porque Abraão gostaria de estar sempre ao lado de Ló. Porque Abraão conhecia Ló. E Ló não era assim, ele era um cristão, mas era tipo assim, um cristão, um pé na igreja e um pé no mundo. Mas mesmo assim eles tiveram que separar um pouco. E Abraão chamou Ló a um determinado momento e disse: olha aqui, Ló. Ele chamou lá, o livro conta, o relato conta, que lá na época quando ele estava, não era exatamente um deserto, mas existia a cidade chamada Sodoma. Que a cidade de Sodoma era, aliás, as planícies, né, de Sitim. Existia uma cidade chamada Sodoma, que era tão bonita lá, essas cidades lá essas planícies, que era comparada como o Jardim do Éden, como o Jardim do Senhor. Lá em Gênesis 13, 19, ou 19, se não me engano, está relatado. E Abraão disse: Ló, você está vendo aí as campinas, certamente deveria ter muitos pastos. E ele disse: você vá para a direita, se você for para a direita eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda eu irei para a direita. Só que infelizmente Ló não pensou bem, não tomou a decisão certa. Porque assim, nós imaginemos assim, deveria ter um campo, né, muito grande, muito imenso, que eles poderiam se dividir, Abraão ir para um lado e ele para o outro, ficar lá nos campos. Mas só que Ló, infelizmente, não tomou a decisão certa. E avistou uma cidade chamada Sodoma, uma cidade muito bonita, que também não só avistou, mas como eles também conheciam. Tanto Abraão como Ló conheciam a cidade de Sodoma. E eles sabiam também a influência do comércio que tinha em Sodoma, a influência dos bens materiais, adquirir bens materiais. Como também eles sabiam, eles conheciam o pecado, eles conheciam a pecaminosidade que existia em Sodoma, a iniquidade das pessoas. E mesmo assim, Ló, ao invés de escolher os campos para ir morar com a família, escolheu o lado que tinha Sodoma. E o relato no livro Patriarcas e Profetas conta que a Bíblia também conta isso, lá em Gênesis, capítulo 3, se não me engano, conta que ele começou a armar as tendas, porque naquela época eles andavam com tendas. E ele começou a sentir o desejo de ir para a cidade de Sodoma.
e até o ponto, ele sempre se mudando, né, afastando do campo, e chegou ao ponto de ir para Sodoma. Levou a família, né, para Sodoma. E ele conhecia, como eu falei, a situação de Sodoma, que não era um lugar bom para levar os filhos. É como se hoje fosse, vamos dizer assim, a gente está sabendo que está tendo uma festa ali embaixo, festa do padroeiro. Nós sabemos que não é bom levar os nossos filhos, mas infelizmente, alguns, não estou condenando, mas alguns dizem, não, a gente vai só para andar no parque. Entendeu? E lamentavelmente Ló conhecia a situação de Sodoma e levou seus filhos. O relato no livro Patriarcas e Profetas diz que Ló não tinha só filhas, tinha filhos. Não diz a quantidade, quantos tinha, mas que tinha filhos. E pela influência de Ló, ele no início era um homem temente a Deus, um pé na igreja, um pé no mundo. O que aconteceu? Ló se apegou às riquezas, ao comércio de Sodoma, ganhava muito lucro. No início ele também já tinha muitos bens, como Abraão tinha. E ele, de não se apegar, ele pregava o evangelho para as pessoas, né, mostrando o Deus que ele cria, né, que ele acreditava, a fé que ele tinha. Só que era uma fé sem testemunho, sem influência. E infelizmente acabou influenciando os filhos dele para o pecado. Lamentavelmente os filhos e algumas das filhas dele se casaram com as pessoas lá de Sodoma, que não era permitido por Deus, porque Deus tinha dito que não era para ele se misturar com as pessoas que eram pagãs. Mas Ló, mesmo assim, pela influência, os filhos dele se casou com essas pessoas. E quando foi dito para Ló que Sodoma ia ser destruída, ele ficou preocupado. É lógico, normal, ele é um ser humano. E falou para os filhos, como Noé também falou para os filhos dele. Só que a questão é diferente, existe a diferença. Pelo testemunho, né, pela confiança que Noé tinha em Deus, a influência dele levou os filhos à salvação. Ló pregava de Deus, sobre Deus, mas não andava permanente com Deus. Os filhos dele viram a influência que ele tinha. Não era uma fé firme, uma firmeza. E lamentavelmente, quando Ló falou da destruição de Sodoma, eles não acreditavam. Nem os filhos, nem a esposa. Mas Deus chegou e disse, pegue, já que suas filhas, as outras filhas não querem, nem os esposos dela, pegue pelo menos as duas que você tem em casa e sua esposa, e fuja de Sodoma, porque Deus vai destruir. E Ló foi obrigado, praticamente, a pegar as duas filhas que ele tinha em casa solteira pela mão e sair de Sodoma. E Ló, por se demorar tanto, preocupado com a destruição de Sodoma, com os bens que ele tinha em Sodoma, com os filhos dele que iam ficar e ser destruídos com Sodoma, pelos amigos que ele tinha em Sodoma, ele se demorou demais. E foi necessário que o anjo pegasse Ló pela mão e puxasse para sair de Sodoma. E o relato conta que ainda a esposa de Ló, preocupada também com os filhos e com os bens que ia deixar lá em Sodoma, ainda findou olhando para trás e infelizmente se transformou numa estátua de sal. Isso é uma advertência sim, porque isso simbolicamente hoje chega ao ponto de nós, quando dizer assim, na mesma forma também foi quando aconteceu com Israel, a destruição de Israel. Deus disse aos discípulos, aos cristãos, que eles fugissem de Israel sem olhar para trás, porque se eles olhassem seriam destruídos também. Aconteceu com a esposa de Ló e irá acontecer conosco no final dos tempos, quando sair, como nós sabemos, somos conhecedores, que será lançado um decreto, né, chamado decreto dominical. É época da gente correr para as serras, né, para os montes e não olhar para trás. É triste, é doloroso. A mesma dor que Ló sentiu, nós iremos sentir. E lamentavelmente, talvez os nossos filhos, nossos parentes, não irão conosco. É por isso que nós devemos lutar pela nossa influência, ou seja, lutar, permanecer na fé, e transmitir para os nossos filhos, nossos familiares, a questão da fé. E o relato conta que Ló se demorou, se apegar dos bens, e também triste pela perseguição das pessoas, né? E os filhos, alguns deles não se salvaram. E às vezes nós pensamos assim com os nossos filhos. Algumas pessoas já falaram até isso para mim, porque às vezes algum momento, porque a gente sabe o dever que nós temos de educar os nossos filhos, e às vezes a gente fica preocupado, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que nós estamos exagerando no cuidado que nós temos com nossos filhos? Alguém certa vez chegou para mim e disse, amigo, não faça isso com seu filho. Você está como se estivesse obrigando a seu filho a vir à igreja.
Eu disse, em algum momento eu posso até estar exagerando, mas por que o anjo falou que Ló pegasse as filhas dele que estavam em casa com ele e levasse com ele? Porque tanto a autoridade, a lei do ser humano, diz que os filhos, ainda em condição de menor, estão sob a responsabilidade dos pais. Os pais é obrigado a fazer as coisas por ele, como também a lei de Deus diz. Porque os filhos que estavam com Ló em casa, eles não tinham decisão. Ló é quem respondia por eles. E foi necessário que Ló pegasse elas e levasse. Infelizmente, pelo testemunho de Ló, lá em Sodoma, eles se apegaram tanto ao pecado, se acostumaram com Ló, aliás, com o pecado de Sodoma, e quando eles saíram, os anjos disseram que ele fosse para uma cidade vizinha, mas Ló percebeu que a cidade vizinha poderia ser destruída também, porque tinha o mesmo pecado que Sodoma tinha, e realmente aconteceu. Zoar era a cidade, e logo depois foi destruída também Zoar, a cidade chamada Zoar. E ele se escondeu numa caverna, numa serra, juntamente com as duas filhas. E, lamentavelmente, devido ao costume que elas viam lá em Sodoma, depois de certo tempo, o pai ficou velho, elas, mentalmente pensando, pecaminosamente pensando, achavam que já tinha sido destruída toda a humanidade na terra. E o que foi que fizeram? Pegou, embriagou o próprio pai, a mais velha, incentivou a mais nova, embriagar o pai com vinho, para ter relação sexual, para que continuasse a humanidade, vamos dizer assim, né? E foi o que aconteceu, lamentavelmente. Quer dizer, se a gente for meditar e estudar a história, realmente o relato, a gente vai saber que não tinha sido destruído totalmente a humanidade, né? Porque essa história já foi depois do dilúvio, né? Já tinha totalmente a humanidade. Simplesmente foi destruído somente a cidade de Sodoma, depois foi Gomorra, depois foi Zoar, mas existiam outros habitantes. Mas as filhas de Ló, devido à influência do pecado lá de Sodoma e o costume que elas tinham, e a influência do pai, o testemunho do pai também, chegou a esse ponto de imaginar que não tinha mais ninguém no mundo para que elas pudessem continuar, vamos dizer assim, proliferar, ou multiplicar a humanidade novamente. E teve relação com o próprio pai, coisa que não era permitida por Deus. Por isso é interessante o nosso testemunho, a nossa permanência com Deus. Eu gostaria até de contar um exemplo. Logo quando eu comecei a frequentar a igreja, não estou dizendo que já estou santo totalmente, né? Tenho também minhas falhas, nós temos nossas falhas, mas nós devemos nos esforçar o máximo que pudermos para permanecer dando nosso testemunho, porque influencia. E logo quando eu entrei na igreja, interessante porque Ininha não veio, começou a frequentar também a igreja, né? Lógico, toda a maioria conhece, e ela falava assim, na época de festa de padroeiro, principalmente, ela dizia, via algumas pessoas lá embaixo, e dizia, você não vai porque você não quer. Eu vi fulano, vi Beltrano. Eu dizia, não, mas eu estou para servir a Deus. E o testemunho que Deus pede é que a gente permaneça ao lado de Deus, mostrando quem nós somos, mostrando a nossa fé, ou pelo menos tentando mostrar a nossa fé. Porque assim, se eu disser, ou se você ver, se eu for lá para baixo, se eu for sair assim nesse momento, não só nessa festa, mas de outras, para que adianta? Então é melhor permanecer lá. Inclusive ela também dizia, eu não vou não, porque se fulano é da sua igreja e está lá embaixo, para que eu ir? Então é melhor ficar aqui. Entendeu? Isso é a questão da influência. Então por isso é interessante, é importante que nós nos esforcemos, mas eu acredito, lógico, e vejo que vocês estão se esforçando o máximo possível. Cada um de nós temos esse trabalho, né, de cuidar dos nossos filhos. E é difícil, não vou dizer que é fácil. Enquanto está pequenininho, tipo assim, é nova, que é mais fácil. Mas quando já se aproximar a idade de Clésio, quando se aproximar a idade de Abraão, a irmã de Martim e Alfredo, já começa a ficar mais difícil ainda, porque ele já começa a tomar posição, já começa a tomar impulso, já começa a querer ser dono do seu próprio nariz, das suas atitudes, das suas decisões. E também é importante as nossas decisões. Nós vemos a decisão que Noé tomou. Ele tomou a decisão de servir a Deus. E Ló tomou a decisão de ir para Sodoma, mesmo sabendo a situação que se encontrava Sodoma. Né? Quantas vezes nós podemos tomar decisões de influenciar os nossos filhos para a salvação? Mas alguém poderia dizer, não, mas a salvação é individual. Né? Mas a influência também contribui para isso. A influência também contribui para isso.
Porque assim, em algum momento, é como aconteceu com Noé, quando ele permaneceu na fé, permaneceu construindo a arca, e o povo zombando dele, e ele pregando, e aquela dificuldade toda, mas mesmo ali ele continuou se esforçando e dando testemunho. E ao contrário de Ló, ao contrário foi Ló, que sabia a situação do Sodoma, foi para lá, porque ele deveria ter imaginado, porque ele certamente imaginou, mas ele poderia ter pensado mais ainda, e não vou para lá porque senão vai influenciar meus filhos. Aí meus filhos vão começar a ter contato com o pecado e vão se acostumar e vão findar caindo na situação. E foi o que aconteceu, lamentavelmente. Então é essa a importância, da influência também da decisão, para que nós possamos tomar as decisões certas. Amém. E influenciar os nossos filhos para os caminhos de Deus. Amém. Amém. Lamentavelmente nós sentimos muita necessidade. Assim, quanto mais nós nos dedicarmos com os nossos filhos, com os nossos familiares, nossos cônjuges, melhor dizendo, é melhor para que a gente possa permanecer na fé. Não é fácil, é difícil, mas Deus nos dará o poder para isso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração? No livro do texto da Bíblia, só assim, quando de uma forma assim, bem diferente, para ficar assim, muito. Vamos nos dar as mãos? É bom, né? Soberano Deus, grandioso Pai, toda a honra, todo louvor, Senhor, somente a Ti. Amém. Pai amado e agradecidos estamos aqui nesse encontro de casais, Senhor Deus, na Tua santa presença. Agradecemos, Senhor Deus, pelas brincadeiras que o Senhor tem nos dado a oportunidade, nós brincarmos, nas brincadeiras sabias. Agradecemos também pelos ensinamentos, as orientações que o Senhor tem nos dado diariamente. Nos ajuda, Senhor, para que realmente nós possamos permanecer na fé, permanecermos andando contigo nos teus caminhos. E assim, Senhor Deus, nós possamos influenciar os nossos filhos a andar nos teus caminhos. Que realmente nós possamos ensinar os nossos filhos os teus preceitos, as tuas leis e as tuas ordenanças. Por favor, ajuda-nos a preparar nossa família, nossos filhos, também preparar o nosso próximo para ir morar contigo nas mansões celestiais. Amém. Por favor, Pai, continua nos abençoando, continua conosco. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lanchar, amor?